Vocês estão vendo? Eu não tô vendo vocês no chat. Se alguém puder abrir o microfone só para me falar se tá acontecendo. Obrigada. Então, basicamente, a gente vai falar sobre alguns tópicos da neurologia. E a gente vai começar por neurolocalização, mas vamos abordar também epilepsia, trauma crânioencefálico, peritonite infecciosa felina e doença do disco intervertebral. Sobre neurolocalização, a gente precisa primeiro entender a anatomia do cérebro. E aí, como que vai ser dividido? O encéfalo vai ser dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Sendo o tronco encefálico dividido em 4 partes, que é o diencéfalo, que tem o tálamo e hipotálamo, o mesencéfalo, ponte e medula oblonga ou bulbo. Tem uma determinada parte que recebe o nome de prosencéfalo, que é o cérebro junto com o diencéfalo. E é também chamado de região tálamo-cortical. Então, se vocês verem isso na prova, prosencéfalo ou região tálamo-cortical, ela está falando sobre o cérebro e o diencéfalo, porque eles são semelhantes funcionalmente. Deixa eu só permitir. Alguém está pedindo para entrar. Aí, beleza. Ô, Jesus Cristo. Aí a gente tem que ter em mente também. Cara, alguém manda no grupo falando que eu só vou aceitar até 8h10, porque senão vou ter que ficar parando toda hora pra poder ficar permitindo as pessoas. Aí vai ser foda. Por favor. Eu não consegui deixar aberto, gente. Eu sou muito ruim com isso. Tem aqui gerais, né? Não achei. Quando eu consigo deixar as pessoas entrarem. Enfim, se alguém puder avisar pra mim, por favor. Agradecida demais. Enfim, voltando. A gente tem que lembrar que neurônio motor superior, que está aqui, ele vai ser responsável basicamente por 3 coisas, que é o tônus muscular, regulação de postura e também início do movimento que a gente faz voluntariamente. Tipo assim, quero andar, então vou mexer minha perna. Entendeu? Basicamente isso. E o cérebro ele é dividido em lobos, então a gente tem o lobo frontal, que é esse que está de verdinho aqui, que é a área motora, então ele está sendo responsável principalmente pelos movimentos que a gente está fazendo. O parietal, que é a área somatosensorial, que aí vai ser aquele tempo de percepção que vai estar alterado. Caraca, muita gente entrando. Aquela propriocepção que vai estar alterada e também a nocicepção. A gente tem a parte parietal, que vai estar relacionada com a audição e com parte vestibular também. Então, seria essa parte, por exemplo, que estaria afetada quando a gente tem síndrome vestibular, por exemplo. Aí tem a parte occipital, que está relacionada com a visão, aquela interpretação visual. O lobo piriforme, que vai ser a percepção do olfato. E a gente tem que o cérebro é a sede da consciência. Então, tudo aquilo que leve a alterações no comportamento, o animal ficar mais agressivo, o animal ficar mais apático, ele não reconhecer, às vezes, o dono, sabe? Coisas desse tipo serão relacionados com o cérebro. Então, se o animal estiver apresentando esse tipo de clínica, é porque a área cometida é o cérebro, especificamente. Pode não ser só ele, mas o cérebro também está sendo cometido. A gente tem a região tálamo cortical, que eu falei para vocês aqui atrás, que é o cérebro e o diencéfalo, também chamado de prosencéfalo. E aí a gente vai ter alguns sinais, que eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma lida. Mas, principalmente, a gente tem que lembrar que quando essa área está sendo acometida, a gente vai ter coisas que estão relacionadas com o mesmo lado. Por exemplo, se o cachorro está tendo um head turn, que é esse daqui de baixo, tipo, ele está fazendo assim, sabe? Não tique, porque assim é head tilt, e quando ele fica fazendo assim é head turn. E como ele é ipsilateral, quando ele gira a cabeça para o lado direito, por exemplo, é porque a gente sabe que essa lesão está do lado direito. Então, isso indica para a gente onde que vai estar a lesão.
O animal também pode ficar em obnubilação, que vai ser um estado de perturbação da consciência. Então, pode ser caracterizado principalmente por ele estar com essa vista mais ofuscada, assim, porque pode atrapalhar também, porque os nervos cranianos mais acometidos nessa região vão ser o olfatório e o óptico. Então, a gente pode ter, por exemplo, a anisocoria, o reflexo da ameaça, o fotomotor também deficientes. Deixa eu ver que eu acho que entrou gente aqui. Foi. Aí, quando a gente tem alguma coisa relacionada à contralateral, é porque a gente tem essa decussação no mieloencéfalo e a gente tem também essa decussação aqui. Por exemplo, se a gente tiver uma coisa do lado esquerdo, pode ser que esse sinal esteja cometendo do lado direito. E aí isso vai ser receptivo tanto na resposta à ameaça, quanto na sensibilidade facial e no déficit proprioceptivo também. E aí você vai se perguntar, tipo assim, se eu tenho regiões que são iguais sensorialmente e são caracterizadas por coisas muito parecidas, quando eu vou saber que uma coisa é o cérebro e quando eu sei que é o diencéfalo? A gente tem algumas características que mostram que a lesão é somente no diencéfalo e não está cometendo o cérebro. E são essas. Quando o animal ele está andando em círculos e ele para, por exemplo, ele está indo sempre para o lado direito, ele vai parar e vai para o lado esquerdo. Isso caracteriza uma lesão no diencéfalo exclusivamente. Quando a gente tem disfunções endócrinas também, um animal que, sei lá, sofreu algum tipo de trauma e aí o tutor relata que ele começou a fazer muita urina, beber muita água. Isso tudo são disfunções que estão caracterizadas com doenças endócrinas. Então, pode ser um acometimento do diencéfalo também. E aí a gente teria a anormalidade, né, dos padrões alimentares, também uma característica relacionada a endócrino, e também problemas de termorregulação. Podem vir a acontecer com o diencéfalo sendo acometido. Lembrando que sempre que dores inespecíficas, tipo, o animal só sente dores, que não tem um lugar exclusivo, isso pode ser relacionado com uma síndrome do tálamo, beleza? E aí o mesencéfalo, eu coloquei aqui para vocês, que normalmente a marcha, estupor e coma vão ser bem característicos de lesões no mesencéfalo. E aí, teoricamente, a gente tem que, tipo assim, quando algum acometimento é ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, é uma lesão caudal no mesencéfalo. E quando ela é uma lesão contralateral, igual a que eu voltei aqui para vocês, pode acontecer isso daqui, ela é na região rostral. Só que o que acontece na prática? Normalmente essas lesões são grandes, então sempre vão ser bilaterais e vão ser bem graves. Então vai acontecer tanto, tipo, de um lado só ou dos dois, entendeu? Não tem uma regra assim, igual tá na literatura. E aí os nervos cranianos mais acometidos vão ser o oculomotor e o troclear também, então a gente vai ter estrabismo e nistagmo. Então se ela colocar que o animal tá tendo características de... me perdi. Que o animal está tendo características de estrabismo ou nistagmo, ou então ele está tendo acometimentos, né, que são da região contralateral ou ipsilateral, vocês podem saber também que é do mesencéfalo. Por exemplo, o animal está em coma ou estupor, só que ele está com uma marcha de hemiparesia e está ipsilateral. Vocês podem saber que, tipo, isso é no mesencéfalo. Quando a lesão é na ponte, a gente tem gravidade na consciência. Então, a gente pode ter paresia ou plegia, né, do neurônio motor superior também, pode ter anormalidade respiratória e também lesão no trigêmeo. Ignore isso daqui, porque eu esqueci de tirar esse nervo craniano 5 aqui. E a gente tem alguns sinais clínicos também. Vocês podem ver que algumas coisas vão ser para todos, porque a gente sabe que o encéfalo é onde a gente está, o nosso centro sensorial também. Então, alguns sinais clínicos vão ser parecidos, só que o que eu estou ressaltando para vocês nos cantinhos aqui, por exemplo, são coisas que vão ser mais característicos. Então, eu acho que são coisas que ela pode ressaltar, sabe? Que é mais específico, assim. E no bulbo, a gente sabe que é o nosso núcleo respiratório. Então, qualquer dificuldade respiratória, a gente pode passar no bulbo. Principalmente nos nervos cranianos, que tem um monte, que é o trigêmeo, abducente, facial, glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso, enfim. Então, disfunções vestibulares vão ser relacionadas com o bulbo também. A gente pode ter lesão rostral do bulbo ou lesão caudal. Normalmente, quando a gente tem uma lesão na parte rostral,
a gente vai ter sinais vestibulares centrais, com ou sem acometimento do nervo vago, e lesões caudais vai ser mais relacionado com disfonia, disfagia, paresia da língua. Pode até achar que o animal está com uma paralisia de laringe, por exemplo, que vai causar essa disfonia também, só que você vai ter mais sinais clínicos do que só isso, entendeu? Então, ela vai dar alguns sinais clínicos para vocês, se ela for cobrar isso na prova, e aí vai ser coisas mais características, assim. E aí, falando basicamente dos nervos cranianos do bulbo, a gente tem o trigêmeo, basicamente na parte sensorial, que a gente pode tocar no canto do olho do animal e ele tem que piscar. E também pode ver a sensibilidade nasal dele com a pinça mesmo, passando ali no nariz. O abducente a gente pode ter nistagmo e reflexo corneano também. O facial, a gente vai ver a posição e simetria da face, né? E pode fazer também o teste de Schimmer, que é de lacrejamento. O vago glossofaríngeo a gente vai ver relacionado mais à disfagia, regurgitação, estridor respiratório e vocalização alterada. E o acessório a gente pode ter atrofia do trapézio, então a gente vai palpar o trapézio do animal para ver como que vai estar o tônus dessa musculatura. O hipoglosso vai ser basicamente o tônus e funcionamento da língua, então se ela falar que o animal colocou alguma coisa para comer, ele não está conseguindo pegar e tudo mais, pode pensar em alguma coisa relacionada ao bulbo também. O cerebelo, a gente sabe que basicamente vai ser o refinamento do nosso movimento. Então, por exemplo, não vai ser o que faz o movimento ser realizado, mas é aquilo que controla a força e tudo aquilo que vai fazer com que o animal tenha ou não os movimentos exagerados. Então, se ela falar que o animal está com ataxia sem paresia, lembrando que paresia é a diminuição da força, e o movimento está muito exagerado, a gente sabe que isso é uma ataxia cerebelar, porque o cerebelo está sendo atingido. A gente pode ter também tremores intencionais depois de um movimento voluntário, por exemplo, o gatinho está na caixinha dele e aí ele vai sair na clínica e ele fica saindo meio assim, tremelicando. Então, isso pode ser um acometimento do cerebelo. A gente pode ter disfunção vestibular também, e déficits ipsilaterais à resposta de ameaça, mas com a visão preservada. Então, ele pode não ter essa resposta da ameaça, mas pode estar enxergando. E a gente pode ter anisocoria também. Essa fotinha até do Dom, caso clínico que a Mari passou para vocês, que ele tinha PIF e ele tinha cometimento cerebelar. Sobre a medula espinhal, o que vocês precisam saber de detalhes? Cão termina em L6 e gato termina em L7. Pode ser que ela cobre isso para vocês, então tenham isso em mente. E a cauda equina vai ser sempre de L7 para frente. E aí, falando com vocês sobre neurônio motor superior e neurônio motor inferior, porque eu acho que vai cair relacionado a isso, porque o Lucas fala disso, a Mari fala disso e todo mundo sempre fala disso. Basicamente, é o exemplo que todo mundo sempre dá e que eu acho que entra na cabeça. A gente tem que lembrar que neurônio motor superior é como se fosse o comandante de uma guerra e o neurônio motor inferior, os soldados. O que vai acontecer? Quando você tem o comandante presente, o neurônio motor inferior pode estar fazendo alguma coisa. Então, quando a gente tiver ausência do neurônio motor superior, então quando a gente não tem o comandante, é como se todos os soldados ficassem em posição, esperando um comando, só que esse comando nunca vai vir. E se eles estão parados, prontos, meio que tipo assim, em resposta de ameaça ali, isso vai dar uma paralisia o quê? Uma paralisia espástica, porque o neurônio motor superior está com problema e todos os soldadinhos estão lá prontos esperando. Mas agora, pensa comigo, o que vai adiantar você ter um comandante falando para você fazer alguma coisa, sendo que todos os soldados estão doentes? Eles vão ficar caídos no chão e não vão fazer nada. Então, isso vai levar a uma paralisia flácida, porque a gente não vai ter esses soldadinhos funcionando. Entendeu? Então, basicamente, dessa forma. E aí, isso também vai alterar o tônus muscular. No neurônio motor superior, ele pode estar aumentado ou normal, e no neurônio motor inferior, ele vai estar diminuído. E a mesma coisa acontece com os reflexos espinhais, beleza? Falando agora sobre a medula cervical, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Porque eu sei que é meio confuso. Pode me interromper quando quiser. E aí, basicamente, a gente vai ter de C1 a C5 e C6 a T2, lembrando que C6 a T2 é a área de intumescência cervical. Então, o que vai acontecer?
quando a gente... Eu acho que a foto está nesse aqui. Quando a gente tiver lesão em C1 e C5, a gente vai ter característica de neurônio motor superior, beleza? Porque está aqui em cima. Agora, quando a gente tem uma lesão em C6 e T2, a gente vai ter uma característica de neurônio motor inferior nos membros torácicos, porque aqui vai estar cometido essa parte aqui de azulzinho, e também neurônio motor superior nos membros pélvicos, porque esse canal aqui não está levando o estímulo, né, até o membro pélvico. É como se os soldadinhos daqui estivessem esperando, mas não tivessem um comandante, e aqui a gente não tivesse o comandante também, porque está lesionado, só que também não tem os soldados, entendeu? Então aqui fica flácido e aqui fica espástico. Em T3 e L3, a gente vai ter característica de neurônio motor superior para a parte pélvica, e aqui na parte torácica fica normal. Só não acontece isso quando a gente tem Shift Sherrington, que eu não acho que ela vai cobrar na prova, então não precisem ficar doidos da cabeça com isso. E lembrando que L4 e S4 também é uma área de intumescência, então aqui a gente vai ter características de neurônio motor inferior, mesmo com acometimento também da parte de cima, beleza? E aí a gente tem a medula lombosacral e caudal, que é aquilo que eu falei para vocês, basicamente está tudo aqui também. Lembrando que a bexiga também é inervada. E o que acontece? Quando a gente tem uma lesão que vai de L7 a S3, a bexiga fica com... É o único momento, tipo assim, de todas as lesões da medula, somente nessa parte de L7 a S3, a gente vai ter uma bexiga flácida, porque ela vai ter característica de neurônio motor inferior, enquanto em todo o resto ela vai ter uma característica de neurônio motor superior. Ou seja, se um animal chegar com uma lesão em T3L3, por exemplo, vai ser difícil de você esvaziar essa bexiga palpando somente, porque ela vai estar rígida, ela vai estar espástica. Mas quando a gente tem uma lesão em L7 e S3, essa bexiga vai estar flácida. Então, qualquer movimento que você fizer para esvaziamento vai esvaziar de forma prática e fácil. Fechamos nisso? Neurolocalização, alguém tem alguma dúvida? Vou entender que não. É isso. Agora é sobre epilepsia em cães e gatos. Lembrando que o que é uma convulsão? É uma crise epiléptica generalizada, porque a gente tem a crise epilética focal e a gente tem a generalizada. Generalizada eu vou explicar para vocês o que é, a focal também mais para frente, mas gravem isso. E o que é uma crise epilética em si? É quando a gente tem sinais ou sintomas que vão ser resultantes de atividades excessivas e hipersincrônicas dos neurônios nas sinapses. Então, vai ser um estímulo muito forte que vai estar acontecendo por algum motivo, que vai estar fazendo com que a gente tenha alguns sinais clínicos no nosso corpo. Isso é uma crise epiléptica. Agora, a epilepsia é quando a gente tem uma doença neurológica crônica que vai resultar em crises epilépticas, beleza? Tipo assim, um animal que sofreu um trauma, por exemplo, foi atropelado, ele pode ter uma crise epilética, só que isso não classifica ele como epiléptico, entendeu? Basicamente isso. Então, toda convulsão vai ser uma crise, só que nem toda crise é uma convulsão. Não podemos errar isso também. E aí, o que eu estava falando para vocês pode ter alguns tipos de classificação. Pode ser uma crise, uma epilepsia primária ou idiopática, que é quando a gente não sabe o que acontece. Isso vai ser, na sua maioria, nos felinos. Só que, querendo ou não, idiopática é alguma coisa que a gente não está conseguindo diagnosticar. Então, pode ser, sim, que exista algum motivo, só que a gente não sabe o que está acontecendo e a gente chama de idiopático. Aí pode ser secundária ou adquirida também, que pode ser alguma doença que está causando isso. Pode ser... Eu vou falar para vocês sobre vitamina D. Eu acho que está mais para frente. Mas aí vocês vão entender um pouco desse secundário adquirida, que vão ser crises convulsivas que vão durar durante grande parte da vida do animal de forma como consequência, né, de alguma coisa base. E ela pode ser focal, por exemplo, quando o cachorro está caçando moscas que não existem
e você chama ele e ele finge que você não está ali, pode ser que ele esteja tendo uma crise focal, porque não vai ser aquela crise feia que a gente está acostumado a ver. Essa crise feia vai ser a generalizada, que vai ser a hiperatividade em todo o encéfalo, enquanto a focal ela pode ser em determinado hemisfério do cérebro. E aí a generalizada vai causar perda de consciência, perda de atividade motor e autonômica. Então vai ser um animal que vai ficar salivando, vai ser um animal que vai ter micção espontânea, vai ficar em movimento de pedalagem, enfim, vai ser aquela crise feia que a gente está familiarizado. Aí, basicamente, elas podem ser divididas em tônico-clônicas, tônicas, clônicas, mioclônicas e crises de ausência. O que eu acho que você só tem que saber que existe, mas não precisa saber o que é cada um, porque eu acho que ela não vai cobrar isso. É mais completo, assim, né? Mais específico. Aí a gente tem quando tem sinais motores, que a gente vai ter contrações dos músculos, pode ser facial, mastigatório, dos membros, pode ser sinais autonômicos, que é o que eu falei com vocês da hipersalivação, pode vomitar, pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, pode ser um comportamento anormal para enfim. E crises focais, elas podem evoluir para crises generalizadas, que vai ser aquela crise feia que a gente vê. E aí, definições que são importantes, que ela costuma perguntar na prova. Cluster e status epiléticos. Basicamente, o cluster vai ser agrupamentos de crises, onde a gente vai ter 2 ou mais crises em menos de 24 horas, com recuperação da consciência entre as crises. Lembra que cluster começa com C e C de consciência. Então, o animal fica consciente entre as crises, beleza? E o status epilépticos é como se ele tivesse epilético para sempre. É o status dele ser epiléptico. Então, ele vai ter essas 2 ou mais crises em menos de 24 horas, só que ele não vai ter recuperação da consciência entre essas crises, entendeu? S de sem recuperação. Beleza? Tem que lembrar disso, porque é uma pergunta clássica que ela pode fazer na prova. A gente pode também ter as fases, né, da crise, que a gente tem o pré-ictus, que também é pródromo e aura. Começa alguns segundos ou minutos antes da gente ter essa crise, então o animal começa a ficar mais agitado, assim, você começa a não entender por que ele está daquela forma. Pode ser uma característica de que o animal vai ter uma crise. A gente tem o ictus também, que vai ser a crise propriamente dita, então a gente pode ter vários tipos, que eu já falei para vocês. E o pós-ictus, que é imediatamente após a crise. Então, por exemplo, seu cachorro está ali, o seu animal que você está atendendo está ali, está tendo uma crise, ele vai acordar desorientado, ele vai acordar agressivo, ele vai acordar sem entender onde ele está, o que aconteceu, ele pode acordar ceguinho no momento até recuperar essa visão, ele pode acordar com sede, com fome, mais sonolento, com déficits sensoriais e motores, pode ser um animal que vai ficar meio que deambulando assim. Então, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado quando a gente for abordar esses animais que acabaram de voltar de crise, porque pode ser que aconteça algum tipo de acidente e a gente não quer isso. E aí, falando sobre diagnósticos diferenciais, que é o Vitamind, não é vitamina D. São algumas coisas que a gente tem que pensar para ou a gente saber a causa de uma epilepsia secundária ou para a gente descartar que aquele animal é epiléptico. Por quê? Pode ser uma causa vascular, infecciosa, botei outro slide, ou inflamatória. Por exemplo, a vascular pode ser hemorragias, pode ser algum tipo de isquemia. O infeccioso e inflamatório pode ser sinomose, toxoplasmose, leptospirose. A gente pode ter trauma, que vai ser o traumatismo crânioencefálico, ou a anomalia, por exemplo, hidrocefalia, uma lisencefalia, que é mais comum em Yorkshire. Metabólico, o hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, shunt porte sistêmico, tudo aquilo que pode fazer com que o cérebro, que precisa de uma metabolização muito boa, oxigenação muito boa, não tenha isso de forma legal, porque a gente sabe que o cérebro usa 15% do débito cardíaco e usa 20% do oxigênio. Então, se a gente tem um sangue repleto de metabólitos que ele não está acostumado, ele pode sim vir a ter uma convulsão. Ou então uma oxigenação que não está sendo bem feita, enfim.
Intoxicação por orgânulos fosforados, carbamatos, pode ter neoplasias e também ser uma coisa nutricional, por exemplo, a deficiência de tiamina é nutricional, e neoplasias em córtex cerebral. Degenerativo, que são as síndromes cognitivas e também depósitos de algumas substâncias. E o ido idiopático, tipo assim, será que realmente é idiopático ou a gente só não teve os recursos certos para saber de onde veio aquilo ou não investigou direito? Então, para a gente caracterizar como idiopático, a gente tem que primeiro excluir todas essas possibilidades. E às vezes não é isso que a gente encontra na rotina clínica, mas a gente tem que tentar. Aqui tem algumas raças que são predispostas, vocês não precisam, em hipótese alguma, gravar isso, só que saber que Border Collie vai ser epilético em algum momento da vida dele. Idade, o que a gente tem que pensar, né? É um preconceito, assim, entre aspas, porque, por exemplo, um animal jovem pode ter uma neoplasia, nada impede. Só que são coisas que a gente tem que ir direcionando o nosso pensamento também de acordo com a idade. Por exemplo, animais jovens, ele vai ser mais predisposto a quê? Doenças infecciosas, porque o sistema imunológico dele não vai estar tão bom. Distúrbios do desenvolvimento, então algum tipo de anomalia, por exemplo, a hidrocefalia. Doença de algum tipo de acúmulo. Algum tipo de intoxicação, porque a gente sabe que o cachorro jovem sai comendo todas as coisas do mundo. E os idosos, a gente pensa em quê? Neoplasias, algum tipo de degeneração pela idade dele, distúrbios vasculares, enfim. Mas a gente também não pode só pensar nisso e esquecer que existem todos aqueles do Vitamind que eu mostrei para vocês. E como que a gente vai fazer o diagnóstico, né, da epilepsia? Basicamente, sangue bioquímica, porque a gente quer ver todos aqueles distúrbios metabólicos também, e endócrinos, para fazer o descarte. Raio-X, muito importante fazer raio-X, avaliação do líquor e principalmente anamnese e histórico clínico. Sempre pedir vídeos, porque às vezes o tutor vai virar para você e falar que o animal dele convulsionou, vai jurar de pé junto, e aí você vai ver o vídeo e o animal não está convulsionando. Então é muito importante a gente ter vídeo para a gente não fazer um diagnóstico errado, beleza? E aí, por que a ressonância, a tomografia e a eletroencefalografia estão com asterisco? Porque a gente vai fazer elas, se der para fazer em qualquer animal, se o tutor tiver dinheiro para fazer isso para você, perfeito. Só que quando não tem e a gente precisa escolher em quem que a gente vai indicar isso, a gente vai pensar nesses 4 tipos de animais. Gato. Gato que teve epilepsia, crise epilética, convulsão, qualquer coisa, tomografia, ressonância e eletroencefalografia. Se der os 3, se não der, amém, faz pelo menos um. Cães que tiveram início da crise epilética com menos de 1 ano de idade ou mais de 5 anos, a gente tem que fazer também, porque normalmente quando a gente tem uma epilepsia idiopática, né, ela ocorre entre a cidade. Então, antes disso, depois disso, provavelmente tem uma causa base e a gente vai descobrir essa causa na tomo ou na ressonância. Cães com crises epiléticas refratárias à terapia medicamentosa também, porque, tipo assim, você tá fazendo um tratamento, o animal não tá respondendo, você tem que entender o que tá acontecendo ali, antes de ficar enchendo de remédio e prejudicando o organismo do animal. E cães com déficits neurológicos interictais também, que no caso é entre as crises, né, porque a ictus é a crise propriamente dita. E aí, falando do tratamento, a gente vai abordar 4 coisas. Quando tratar, se vai se fazer emergencial ou não emergencial, quando não tratar o animal e quando a gente faz a associação medicamentosa. Basicamente, o tratamento emergencial, o de primeira linha é o midazolam. Ah, Laila, mas eu vejo dar na clínica diazepam. Saiu o consenso de que é o midazolam, primeira escolha, então é midazolam. Pode usar o diazepam também. Ah, não tem midazolam, vou deixar o animal em crise. Não, você vai dar o diazepam, mas dá o midazolam de preferência. A gente também faz associação com fenobarbital para evitar crises futuras, e aí quando a gente vê que o animal não está tendo crise, a gente pode fazer o desmame disso. E aí, enquanto a gente está fazendo todo esse tratamento emergencial, a gente pode fazer alguns exames que sejam possíveis. Por exemplo, uma glicemia é uma coisa que está muito no nosso alcance, enquanto o animal está ali se recuperando, e a gente já vai excluindo algumas causas. E aí, se a gente fizer todo o tratamento emergencial, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides também, que tem meio que uma tabelinha que você pode ir seguindo, mas se nada resolver isso, a gente faz uma indução anestésica para o animal não ficar com o cérebro tão acometido assim, né? Porque a gente sabe que convulsões provocam lesões. E no tratamento não emergencial, a primeira coisa que a gente tem que informar é conversar com o tutor. Por quê? O tutor,
vai chegar em casa e vai falar assim, vou dar o remédio do meu cachorro para ele não convulsionar mais. E aí deu 7 dias o remédio, o animal dele tá ficando deitado, tá babando pela casa, tá quieto, o animal brincava, pulava, corria. O tutor vai querer continuar dando esse remédio se você não explicar para ele que isso pode acontecer com o animal dele? Não vai. Ou então o animal que antes tinha 2 crises por semana diminui para 1 crise por mês. Você acha que o tutor vai achar que está funcionando? Não. Então a gente sempre tem que explicar efeitos colaterais do tratamento, deixar bem claro que a gente tem que pelo menos reduzir 50% do número das crises. Então, se reduzir 50%, aquele tratamento está sendo benéfico para o paciente. Se for maior do que isso, perfeito, coisa linda. Só que se não for, 50% já é um número que indica êxito no tratamento. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para o tutor, para ele não parar de fazer o tratamento e o animal continuar convulsionando. E também tem que monitorar o paciente de perto. Você vai falar para o tutor ter um caderninho para anotar o dia que ele teve crise, duração das crises, vídeo de como foi a crise, para você conseguir se orientar a partir disso. E a gente tem que também ter função hepática e tireoidiana também, quando a gente estiver tendo crise. E aí a gente vai tratar com anticonvulsivantes, a gente pode fazer cirurgia, se for caso, sei lá, de alguma neoplasia, a gente pode fazer uma dieta cetogênica, se for alguma coisa metabólica, enfim, a gente vai fazendo o manejo desse animal. E aí a gente tem esse tratamento hospitalar, né, que vocês não precisam saber disso, mas eu coloquei aqui para vocês, que tem no slide da Mari, e para vocês terem noção de como que a gente faz. Aí tem convulsões em grupo também. E parte de associações, que eu acho muito importante, que a maioria das pessoas não entende. Primeiro, a gente vai começar com fenobarbital. Sempre vai iniciar com fenobarbital. E aí tem a dosagem certinha dele, que vocês também não precisam saber, ela não vai cobrar isso. Só que a gente tem que entender que para o remédio fazer efeito, ele tem que estar em uma determinada concentração no sangue do animal. Então, por exemplo, no cão, ele tem que estar variando de 25 a 35 microgramas por ml, nos gatos de 10 a 30 microgramas por ml. E aí, por exemplo, você está tratando do animal, você deu fenobarbital para ele, e você fez 15 dias depois, você dosou para saber como é que está essa concentração sanguínea, e aí ele deu que está 20 microgramas por ml, e o animal continua tendo muitas crises convulsivas. Você vai fazer o quê? Você vai aumentar a dose do fenobarbital. Laila, mas eu já cheguei na dose máxima. Você vai aumentar a dose do fenobarbital, porque o sangue do animal não está com a concentração que deveria estar, que é de no mínimo 25. Quando que a gente vai fazer associação com algum tipo de medicamento? Quando chegar no máximo, por exemplo, um cão está com 35 microgramas por ml no sangue, continua tendo crise. Você não pode aumentar a dose desse fenobarbital nem se você estiver na dose inicial dele, entendeu? Porque o que interessa pra gente é a quantidade que está no sangue e não a dose do remédio especificamente. Então, atingiu concentração plasmática máxima, ainda não tem controle das crises, faz associação. Quando que a gente associa? Principalmente brometo de potássio, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o gato, porque ele pode fazer alterações respiratórias, então ele pode ficar com o pulmão com padrão de bronquite, por exemplo, e aí vai ser um gato que já estava na merda e ele vai ficar pior ainda. E aí você não vai saber por quê. Mas brometo de potássio tem esse efeito colateral. E aí, se ainda assim você deu brometo de potássio, não respondeu, tá com a concentração plasmática, já deu a dose máxima do brometo, faz outra associação, gabapentina ou levetiracetam. E aí tem outras opções de associação também, mas com certeza ele vai responder com alguma desses 4 medicamentos. E aí, quando que a gente vai tratar o animal? Também pergunta de prova, quando tratar e quando não tratar. Lesões intracranianas graves e permanentes, você vai tratar com certeza, porque aquele animal vai continuar tendo crise. Quando o animal tem cluster e estados epiléticos, por quê? É um animal que ele está tendo de 2 ou mais crises em 24 horas. Pense em como esse animal vai estar com o cérebro dele sendo completamente lesionado por dia. Então, você vai tratar um animal assim. Você vai ver a frequência e a gravidade, se tiver crescente também, vai ser um animal que você vai tratar. E se você tiver 2 ou mais crises dentro de 6 meses, também é um animal tratável. Quando você não trata, Laila, meu animal caiu, convulsionou, nunca mais convulsionou na vida. Foi uma convulsão única e isolada, então você não vai tratar esse animal. Ou então, quando o período entre as crises se sobrepor ou for igual a 6 meses.
Então, tipo assim, meu animal convulsionou agora em janeiro, e aí em dezembro ele convulsionou de novo. Você não trata, beleza? E aí a gente tem tratamentos com terapias alternativas, que é cirurgia. A gente pode fazer ressecção da área identificada também, separar o corpo caloso, mas enfim, isso daqui são coisas que vocês só precisam ter em mente. Fechamos nisso? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Eu vou deixar trauma para falar para vocês no próximo. Será que eu vou conseguir falar tudo? Enfim, vamos falar de PIF e depois eu falo de trauma. Vocês estão aqui ainda, gente? Sim. Tá, beleza. Vamos falar de PIF, então. O que a gente tem que ter em mente? Que as causas de neuropatia mais comuns em felinos vai ser diferente das do cão. Felino vai ser PIF, linfoma e trauma. Sendo que PIF é uma porcentagem muito grande. E aí a gente tem que ter em mente que o vírus da PIF é um coronavírus, que vai ser RNA, e a gente tem 2 biotipos do FCOV, que é o FECOV, que é o coronavírus entérico felino, eu não sei falar esses nomes, e o FIPV, que é o vírus da peritonite infecciosa felina. Qual que vai ser a diferença principal entre esses dois? O FSV vai ser um vírus que vai estar ali na parte entérica do animal. Ele pode ou não mutar. Então, um gato que tenha FSV, o que é 90% dos gatos praticamente, ele pode não ter a PIF, porque esse vírus não foi mutado. Ele só vai apresentar a PIF clínica, propriamente dita, quando a gente tiver a mutação e a gente tiver o FIPV ativo no organismo desse animal. E, basicamente, lembrar que a transmissão é via orofecal, é muito importante para a gente ter a prevenção e o controle dessa doença. E aí, ressaltando que quase todos os gatos vão ter o vírus da PIF. E a gente pode ter 3 tipos de cenário. A gente pode ter aquele gato que vai ser resistente e ele não vai eliminar o vírus, que é em torno de 5% do total. A gente tem a maioria, que vai ser eliminação temporária, que vai ser de 2 a 3 meses ou mais, eliminando intermitentemente. Então, vai ser aquele animal que vai ficar um tempão eliminando o coronavírus. E pode ter eliminação persistente também a longo prazo, que vai ser de 10 a 15% dos animais. Lembrando que gatos mais jovens, eles vão eliminar uma maior quantidade do vírus, porque o sistema imune deles está mais vulnerável, então esse FSV, ele vai ter mais predisposição e mais facilidade a se mutar. Então a gente vai ter uma quantidade do FIPV muito maior. Então essa eliminação do vírus vai ser maior consequentemente também. Lembrando dos sinais clínicos, né? Eu falei para vocês que o FSV pode não ter sinal clínico, que vai ser a maioria, vai ser assintomático. Só que a gente também pode ter vômito e diarreia, que são sinais muito inespecíficos. Só que o que vai acontecer? Vai ser um sinal de curta duração e autolimitante. Então a gente não se preocupa muito com o FSV clinicamente. Só que ele vai ser um vilãozinho, porque ele pode ser mutado e virar o FIPV. E aí no FIPV a gente vai ter a PIF úmida e a PIF seca. Lembrando que a PIF úmida vai ter fusões ricas em proteína, pode ter fusão abdominal, pleural, pericárdica, escrotal, e a seca a gente vai ter lesões e massas piogranulomatosas no rim, fígado, intestino, cérebro e olho. Lembrando que cérebro e olho é uma coisa mais difícil assim de se controlar no tratamento medicamentoso. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. E alguns sinais inespecíficos, né? Que vai ser febre, o animal vai ficar mais letárgico, ele vai ficar com anorexia, porque ele não vai ter apetite. Imagina você com várias massas no seu rim, no seu fígado, no intestino, você não vai querer comer. A gente vai ter linfadenopatia também, perda de peso, incapacidade de ganhar peso, porque isso tudo vai estar sendo fator disso tudo aqui. E aí, fatores de risco. O que é um fator de risco para um gato ter PIF? Sendo que eu falei que 90% dos gatos são infectados com FSV. Tudo aquilo que vai causar imunossupressão.
E a gente sabe que imunossupressão para gato é uma coisa muito fácil, porque qualquer coisa eles vão se estressar e vão imunossuprimir. Então é aquele gato que vai ter uma interação com algum tipo de animal novo dentro de casa, é aquele gato que vai ter vários gatos dentro da casa dele, é aquele gato que mudou de casa. Então, tudo isso pode ser alguma coisa que cause imunossupressão. Pode ser um tratamento com corticoterapia, pode ser alguma doença infecciosa secundária, enfim, tudo aquilo que causar imunossupressão no animal, seja relacionada à doença propriamente dita ou ao estresse, podem ser um fator de risco. Então, se ela perguntar isso, qualquer coisa que venha na cabeça de vocês que tenha a ver com isso, é só colocar. Sinais sistêmicos, né? A gente vai ter vários, porque eu falei para vocês que a gente pode ter massa em vários lugares, a gente pode ter fusão em vários lugares. Então, sinais sistêmicos inespecíficos. Infelizmente, vai ser assim. Só que o que eu vou ressaltar para vocês são os sinais de neuro, porque a prova é essa. Então, normalmente, quando a PIF atingir o cérebro ou outras partes do sistema nervoso, a gente vai ter uma lesão multifocal. Ou seja, sinais clínicos pra caramba. Convulsão, hiperestesia, agressão, demência, nistagma, nisocoria, inclinação de cabeça, andar em círculo, muitas coisas. Então, você vai ter que fazer a junção desses sinais clínicos para você entender o que está acontecendo com aquele animal, beleza? Ai, meu Deus, pulei para o final. Aí o diagnóstico, basicamente vai ser o histórico, vai acabar daqui a pouco. Vai ser o histórico do animal, junto com os sinais clínicos, junto com alguns exames. Quais exames a gente pode fazer? A gente pode fazer o sangue, que vai ser total soroplasma, e aí no hemograma a gente vai encontrar anemia, neutrofilia, linfocitopenia, trombocitopenia. Pode ser que a gente não encontre os 4, só que pelo menos algum desses a gente vai encontrar. Bioquímica também, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, e aí essa relação albumina-globulina vai estar baixa. Isso com certeza a gente vai encontrar na bioquímica, e a hiperbilirrubinemia a gente pode ou não encontrar. Efusão. A gente vai usar a efusão para fazer o teste de Rivalta, que basicamente você vai colocar em uma solução acética, com ácido acético, né? A gotinha, e aí como vai ter proteína, ela vai ficar dessa forma aqui que eu botei na foto para vocês. Então isso é um teste de Rivalta positivo. Só que ele não é muito confiável, então a gente vai ter que associar coisas. O diagnóstico da PIF é a associação. A gente vai ter que juntar várias coisas que mostram que está positivo para iniciar o tratamento. E aí a gente vai poder usar a efusão para fazer cultura também. A gente tem que esperar que essa cultura seja negativa. E a gente tem que lembrar que na efusão vai ter o quê? Alta de proteína e baixa de albumina globulina. Pode ter análise do líquido céfalo-raquidiano também, que a gente vai encontrar pleocitose, que é o aumento dos leucócitos no líquido. A gente pode ter neutrófilo, alta de proteína, e também para descartar diagnósticos diferenciais, porque nessa análise do líquido a gente pode ter descarte de doenças autoimunes, a gente pode ter descarte de outras doenças infecciosas, então é muito importante a gente ter esse exame para fechar um diagnóstico bom. Podemos fazer raio-x e ultrassom também, porque o que a gente vai ver? Se for uma PIF úmida, por exemplo, ascite, derrame pleural, pericárdio, a gente faz aquele FAST normalmente quando o gato chega. Linfadenopatia abdominal também, a gente pode ter alterações em baço, fígado, intestino, rim, e a peritonite, né, propriamente dita. Pode ter uma toma e uma ressonância também, a gente pode achar uma hidrocefalia, se a gente tiver algum tipo de derrame, a gente pode ter uma herniação no forame magno. Essa herniação é como se fosse um deslocamento do cérebro e tampa esse forame magno aqui, então dá ruim. Síndrome vestibular central e acometimento multifocal, igual eu falei para vocês, porque quando atingir o sistema nervoso vai ser uma coisa multifocal, então a gente pode ter um achado multifocal na toma e na ressonância. Falando de imunohistoquímica, é o padrão ouro para a gente fechar, só que normalmente a gente pode ter várias amostras, a gente pode ter até amostra de efusão para fazer imunohistoquímica, só que é difícil a gente achar um positivo com a efusão. Então, normalmente, a gente precisa fazer na necrópsia, igual o histopato é. Então, normalmente, a gente fecha esse diagnóstico com 100% de certeza depois que o animal morre, infelizmente. E o PCR, a gente tem que ter uma análise quantitativa. Por quê? Eu falei para vocês que 90% dos animais, mais ou menos, vão ter contato com o vírus.
Então, se você tem contato com esse vírus, você tem que ter uma análise quantitativa, porque às vezes ele tem a presença do vírus, só que o vírus não mutou. Então, não é porque ele tem o vírus que ele tem PIF, beleza? E lembrando que a gente nunca pode usar a detecção de anticorpos por conta exatamente disso que eu falei com vocês. O animal pode ter tido contato com o vírus e apresentar positivo, sendo que não é, entendeu? E aí, pensando em alguns diagnósticos diferenciais, tudo aquilo que vai levar no que eu falei para vocês. Pode ser uma peritonite séptica, pode ser algum tipo de neoplasia, pode ser toxoplasmose, pancreatite, pode ser uma colangite linfocítica, pode ser uma insuficiência cardíaca congestiva, pode ser micobacteriose, algum tipo de trauma. E aí, pensando no tratamento, né? Não licenciado, a gente tem o GS, que ele tem um alto custo e a gente também não sabe exatamente o que a gente vai estar dando para o animal, porque normalmente o tutor compra meio que contrabandeado, assim, então a gente não sabe se realmente é aquilo que tem ou não, só que funcionou, beleza, tá safe. Então, a gente tem alguns efeitos adversos também, porque ele pode ser via oral ou injetável. Lembrando que injetável a gente pode ter o sarcoma por aplicação, então não é muito desejável. A gente pode ter aumento de enzimas hepáticas também, então tem que sempre estar fazendo esse acompanhamento. Pode causar uma linfocitose e uma eosinofilia também. E o tratamento de todos eles sempre vai ser 84 dias de tratamento. A gente tem o Remdesivir também, que ele é um profármaco do GS, então a gente pode fazer essa associação, ou então até uma troca dos dois, e aí tem efeitos adversos não muito relevantes, só que ele tem dor ao aplicar, porque ele é subcutâneo, então normalmente o gato fica muito estressado e acaba não compensando fazer o uso desse medicamento exatamente por isso. Mas ele tem a via oral também e subcutâneo, lembrando que são 84 dias de tratamento. E um novo medicamento que está bem alta, que normalmente a gente usa ele em casos de recidiva, ou então até em primeira linha mesmo, que é o Molnupiravir. Ele não tem uma dose, porque o que eu falei para vocês, que a ocular e a cerebral, ela é mais chatinha. Por quê? A dose do GS vai ser diferente, vai ser maior. No GS, no Remdesivir e no GC também. Só que no Molnupiravir é uma dose exclusiva para quando você suspeita que o animal tenha PIF, independente de qual sistema esteja sendo acometido. Então, ele é um tratamento que vai ser por via oral, ele é mais eficaz e seguro. E os efeitos adversos dele são, tipo, a orelha do gato pode ficar dobrada, bigodes quebradinhos, uma leucopenia e um aumento de ALT. Só que aí tem que ir acompanhando isso daqui a longo prazo até completar os 84 dias de tratamento. E a gente tem o GC376 também, só que ele tem poucos resultados em estudos que não são tão relevantes assim, e também tem reação na área de aplicação, então a gente normalmente não utiliza. Lembrando que a gente tem que sempre fazer o tratamento de suporte para qualquer tipo de doença. Então, o que a gente vai fazer? Se o animal está desidratado, a gente vai entrar com uma fluidoterapia, a gente pode fazer um estimulante de apetite, porque ele não quer comer, então entra com uma mirtazapina. Pode ter um antiemético, então a gente pode dar uma ondansetron, nunca sei falar isso. Pode dar um analgésico também, a gente entra com GABA, vitamina B12, meloxicam como anti-inflamatório, porque o animal vai estar meio que todo inflamado. E aí, prevenção, galera. Não vamos usar vacina nos gatos. Primeiramente, porque não tem comprovação de que isso vai melhorar. E você pode causar outros danos e efeitos adversos no animal. Então, vacina não vamos dar vacina para o gato, beleza? De PIF. Não existe isso. Prevenção. Basicamente, higiene, porque a gente falou que a transmissão é orofecal, então você tem que ter um ambiente bem higienizado, bem limpo. Não aglomeração de gatos, tanto por conta dessa higiene, que vai ficar impossível, quanto por conta do estresse que você vai gerar nesses animais também. Então, pode vir a imunossuprimir o animal, causar essa mutação e vir a ter a PIF propriamente dita. Se você tiver um número maior de animais, né, aumentar o número de caixas de areia, sendo o número de gatos mais uma. Caixas de areia sempre longe de comida e água, e caixas de areia sempre longe uma da outra, porque senão ele vai achar que é uma caixa de areia só. Limpar sempre essa caixinha regularmente, fazer uma lavagem semanal e minimizar qualquer tipo de estresse e imunossupressão que esse animal possa vir a ter. Eu tenho 8 minutos ainda. Vou falar com vocês sobre doença do disco intervertebral, ou vocês querem que deixe para depois para falar junto com o TCE? Abre o microfone aí, galera.
gente. Tá. Eu acho que eu vou deixar para falar no outro. E aí a gente fala dos dois. Pode ser? E aí a gente corrige também o ED na quarta. Eu falo dos dois que faltou, do TCE e dessa última aqui. E corrijo o ED com vocês, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pode ser quarta-feira, 6 horas, porque eu tenho fisiopato quinta cedinho, e aí eu vou ficar meio fodida se eu ficar até tarde. Mas beleza, então. Quarta-feira, 6 horas. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar mensagem, pode perturbar a hora que for. E não fiquem nervosos, tá? Que vai dar tudo certo. É isso, gente. Beijos.